Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma relação que por vezes, infelizmente, acaba sendo um pouco conturbada, a relação entre orientador e orientando. Já de antemão eu gostaria de dizer que não se trata de um vídeo de desabafo, muito menos de um vídeo de crítica em relação aos orientadores ou em relação aos orientandos. Todo o material que nós disponibilizarmos aqui no nosso canal em relação à preparação para provas, em relação a trabalhos ou mesmo a escrita do trabalho de conclusão tem um único objetivo: incentivar a autorresponsabilidade, o que cada um de nós, como estudantes, como pesquisadores, pode fazer por si próprio, de forma autônoma, para que a trajetória acadêmica de cada um de nós possa ser frutífera, proveitosa e para que nós alcancemos o nosso objetivo, certo? Dito isso, vamos então para o conceito de orientação. Como qualquer relacionamento, é bem importante que todas as partes envolvidas tenham bem claro qual é o seu papel, certo? Então é bem importante que a gente entenda exatamente o que esperar do orientador e também quais atitudes nós devemos ter como orientandos. Para conversar esse nosso bate-papo, eu gostaria de compartilhar com vocês a citação de Barbosa 2018. As referências encontram-se na descrição do vídeo. O autor fala o seguinte, então, a respeito da orientação. O processo de orientação consiste numa leitura e numa discussão conjuntas, num embate de ideias, de apresentação de sugestões e críticas, de respostas e argumentações. E ele continua advertindo. Não se trata de impor, mas eventualmente convencer, esclarecer, prevenir, tanto a respeito do conteúdo como da forma. Nessa citação, então, a gente pode ver dois pressupostos iniciais, a leitura e a discussão conjuntas. É bem importante, então, como orientandos, que nós tenhamos a consciência de que, por mais que hajam as conversas iniciais de sondagem, de combinações, o pontapé inicial, o primeiro passo da orientação só vai ocorrer, o trabalho duro propriamente dito, quando nós já tivermos algo escrito. Então, depende de nós começar a orientação no sentido de que o nosso orientador só vai conseguir contribuir com a nossa pesquisa, nos dar sugestões, apontar caminhos, quando a gente já tiver feito alguma sistematização inicial, tanto em relação ao tema, como a gente quer proceder ao longo da nossa pesquisa. Então não adianta só ficar esperando algo do orientador, mas também é bem importante que a gente já vá treinando e tente inicialmente fazer uma organizaçãozinha ali escrita do que a gente pretende fazer para apresentar para o nosso orientador. Também isso é bem importante para que ele conheça mesmo o próprio estilo de escrita que a gente tem, como é que a gente consegue expor as nossas ideias, organizar os nossos pensamentos. Então essa escrita, essa leitura inicial é bastante importante. Depois o autor vai falar em debate de ideias, sugestões e críticas. Também é bem importante ter consciência que todo o processo de aprendizagem depende também um pouco de humildade de cada um dos educandos. Então é sempre bom estar aberto a críticas, aquilo que o orientador vai propor, porque isso contribuirá para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Por fim, o autor vai falar então sobre convencer, esclarecer e prevenir, não impor. Então é bem importante que a gente tenha essa consciência de que o orientador ele vai então traçar sugestões, caminhos para cada um de nós, mas que ele não deve impor um ponto de vista. Então, toda vez que no processo de orientação, de escrita, de reescrita do trabalho de conclusão, você não entender uma orientação ou aquilo não fizer sentido para você, que você questione e pergunte para o orientador, porque só assim o processo de escrita vai ser produtivo e vai ser autoral. Agora, indo para a parte mais prática da nossa reflexão. Os autores Smith e Bocchese, 2018, nos indicam 4 atitudes que nós devemos esperar dos orientadores. A primeira delas diz respeito ao calendário. É bem importante, então, que nós tenhamos prazos estabelecidos e também quais atividades, quais compromissos que o orientador espera do orientando. Isso é fundamental para que a escrita do TCC seja eficiente e ocorra dentro dos prazos estabelecidos, porque revisão teórica, entrevistas, coleta de dados, resumos, tudo isso toma tempo e é bem importante que o orientando tenha clareza em relação a quanto tempo aproximadamente ele vai levar para cada uma dessas partes, para cada uma dessas etapas. Então é bem importante sempre estar em diálogo com o orientador e ir combinando esses prazos de forma processual, não deixar toda a entrega do trabalho pronto para uma data final para que não ocorram erros na escrita, ok? O segundo aspecto que os autores apontam
diz respeito, então, ao debate, às discussões teóricas. Então, além de uma data em relação à escrita propriamente dita, é bem importante que vocês marquem encontros para tirar dúvidas, para discutir a teoria, para discutir algumas leituras, principalmente também a diferença entre leituras que são obrigatórias, digamos, dentro de uma área específica, qual autor não pode faltar, qual autor não pode deixar de ser mencionado, e também leituras complementares que vão enriquecer o trabalho. Então, tudo isso tem que ser discutido conforme o processo de escrita vai sendo desenvolvido. O terceiro aspecto que eles apontam diz respeito à autonomia de pesquisa. Então, é bem importante, até quando vocês forem escolher também o orientador antes, pensar num professor que vai incentivá-los e que vai permitir que vocês tenham liberdade também de criação, não somente reproduzam o ponto de vista ou os pontos de vista do orientador, mas que também permita que vocês criem, que vocês sejam autores do trabalho. E o último aspecto que se deve esperar do orientador diz respeito à parte burocrática, então a marcação da banca, o contato com os membros da banca, assinatura de documentos. Então isso também já tem que ser combinado bem certinho desde o início da orientação. Também se informar na secretaria do curso ou no programa de pós-graduação, no caso, né, de quem já está na pós-graduação, quais são os atributos do orientador burocraticamente e quais são os compromissos que o orientando deve ter para fazer o registro, entrega da documentação, para que tudo ocorra bem, ok? Para concluir então o nosso vídeo, lembrando que nós começamos falando sobre autorresponsabilidade, vamos refletir um pouco sobre quais atitudes os orientandos devem ter em relação à escrita do seu trabalho e em relação ao orientador. A primeira atitude diz respeito ao cumprimento das tarefas que foram combinadas, das demandas que foram estabelecidas em cada um dos encontros com o orientador. É bem importante que nós tenhamos responsabilidade, também consigamos gerir o nosso tempo para cumprir aquilo que eles nos pedem. Então, em relação a leituras, em relação à escrita, em relação a devolutivas que nós precisamos dar. Lembrando que toda tarefa que ela é acumulada, que ela é deixada em atraso, quando ela for feita, ela não vai ser feita com tanta qualidade ou vai demandar muito mais esforço, cansaço. E também a gente precisa lembrar que a orientação é uma relação de troca e é uma relação de confiança. Então, cada vez que a gente atrasa algum compromisso, a gente precisa dar uma desculpa ou precisa pedir desculpas pelo atraso, ou muitas vezes tem várias pessoas que acabam mentindo, se enrolando, tudo isso acaba queimando o nosso filme, certo? Então é bem importante que a gente se comprometa com o processo de aprendizagem, respeite o tempo do orientador e cumpra aquilo que foi combinado. O segundo aspecto diz a autonomia acadêmica e investigativa. Embora o orientador tenha o papel, né, de ser o nosso tutor intelectual, vai nos sugerir leituras, indicar caminhos teóricos, é bem importante que a gente não se acomode e não faça apenas o mínimo, né, que a gente busque também novidades, busque outras leituras, vá além daquilo que ele nos sugere. 3. Atendimento aos prazos estabelecidos. Prazo e gestão de tempo é muito importante quando a gente fala de TCC. Se eu for pensar em 90% dos alunos que eu já atendi, tanto em aula de produção textual como quanto revisora, 90% se atrapalha e acaba produzindo TCC às pressas e com pouca qualidade por causa do tempo. Não tem a ver com capacidade intelectual, não tem a ver com o respaldo que o orientador dá, mas sim em como a gente organiza o nosso tempo. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, embora não seja o objetivo do nosso vídeo, eu gosto bastante de ler sobre desenvolvimento pessoal e um livro que me ajudou bastante no meu processo como pós-graduanda é esse aqui, sobre gestão do tempo, do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Esse livro ele traz uma série de sugestões, uma série de estratégias, então, para que a gente possa organizar o nosso tempo. E também eu gostaria de falar sobre uma citação dele que eu acho que resume muito do que é o processo de escrita, né, do TCC. Ele diz o seguinte: urgências são, em geral, coisas importantes que nós negligenciamos e deixamos para a última hora. Então, grande parte das situações da vida, elas não começam como urgências, elas se tornam urgências porque a gente acaba empurrando com a barriga, acaba se atrasando, acaba não fazendo no prazo combinado. Então é bem importante que a gente tenha essa consciência de que o orientador não vai colocar o nosso despertador para que nós acordemos de manhã, o orientador não vai ficar vigiando quando nós ficamos muito tempo assistindo uma série, ele não vai nos mandar uma mensagem perguntando: olha, tu tá lendo o que eu te pedi?
Então, e até é bom que eles não façam isso, né? Mas é bem importante, então, que nós tenhamos essa responsabilidade em relação ao nosso tempo. E o último aspecto diz respeito à frequência aos encontros. Também é bem importante que você não falte, não desmarque ou remarque, até por um respeito, né, com o tempo do orientador, mas também pensando naquilo que a gente já colocou da processualidade. A escrita não é feita com qualidade quando ela é feita às pressas, na última semana antes da entrega. Então, para que tudo corra bem ao longo de todo o processo de escrita do trabalho de conclusão, é bem importante que essas etapas sejam respeitadas, certo? Então nós encerramos esse vídeo com essas dicas, espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Continuamos publicando sobre temas relacionados à rotina de estudos, à escrita, a dúvidas em língua portuguesa e espero que vocês estejam aproveitando. Peço, por favor, que vocês compartilhem com os contatos de vocês, curtam aqui o vídeo e também se inscrevam no nosso canal. Isso contribui para que nós tenhamos um bom posicionamento e também consigamos produzir mais material que pode ser útil não só para vocês, mas para muitos outros estudantes que estão fazendo a escrita do TCC, certo? Até a próxima!